da palavra com a profissão do ator. E eu tenho outra profissão, né? E aí eu estou meio que em dúvida, mas ontem o pastor mandou isso e eu cheguei à conclusão que eu vou me despedir da vida de artista, de ator, né? Por algumas questões que todo mundo já sabe, a questão de espaço para ensaiar, envolve a questão da política cultural, envolve a questão de, enfim, estabilidade financeira, minha equipe foi destruída, depois voltou de novo, ninguém sabe. Mas assim, aí eu vim pensando teoricamente sobre a própria profissão do ator, do teatro, e assim, pelo que eu comecei a pensar, a gente pode discutir, que é uma profissão fraudulenta, assim, como está escrito aqui. TESP, né, que cria a função do ator, né, ele acaba se distanciando do coro, e aí tem essa função do hipócrita de responder. E eu cheguei e aí refletindo sobre os estudos pós-estruturalistas, né, sei lá, Derrida, Foucault, Lacan, eles acabam criticando a ideia de uma realidade pura, e a representação, ela torna-se complicada, né, porque a representação, ela pretende presentificar algo que está ausente, mas quando ela tenta presentificar o que está ausente, ela presentifica, então tem um caráter dialético, tem um caráter bem delicado em relação a isso. Por outro lado, talvez é mais difícil fazer a crítica à performance, porque a performance, tudo é performance, então talvez esteja performando. Então, porque a performance trabalha com a questão da relação linear no tempo, a relação com os objetos, a não produtividade enquanto mercadoria, as regras, enfim. E eu acho que é uma profissão fraudulenta, eu não aconselho isso para outras pessoas. Eu estou pensando em começar a fazer isso também, dizer que é um profissional para seguir. Deu 6 minutos? Deu 4. Uma pergunta sobre isso? Então, antes da Bafo também. Uma pergunta? Você está representando? Antes de responder isso, eu queria primeiro falar assim, fora Temer, fora os golpistas da bancada da bala, da bancada ruralista e da bancada evangélica que propõem projetos contra a cultura, contra a dignidade das pessoas. Quero dizer também fora ao governador do meu estado, que é do Pará, que deixou os alunos 1 ano e meio sem escola. Quero dizer também fora ao prefeito coronelista, Paulo Rodrigues Titã, da minha cidade, que massacra os professores, que oprime. Quero dizer fora também a uma companhia que é do bairro onde eu moro, a Companhia Têxtil de Castanhal, que vem tirando os membros dos trabalhadores com as máquinas. E faz uma política de contratar pessoas que têm baixa educação, da escola onde eu trabalho, e pessoas que perdem não só os membros, com a vida. Já tem vários casos de mortes de mulheres que a máquina prendeu e acabaram sendo assassinadas, né? Nem mortes, que são assassinadas. E eu tenho vontade de escrever assim, no chão, o nome dessa burguesia parasita de Castanhal, o nome do Paulo Titã, que é esse prefeito coronelista, do governador Simão Jatene, que é do PSDB, inclusive, esse partido parasita também, junto com o PMDB e outros, ao Temer, o parasita maior, junto com ele o Cunha, e pisar em cima deles! Em nome da palavra, eu piso! Essa foi uma primeira figura que eu trago para vocês. Eu sou professor de História e também trabalho com teatro, né? Minha profissão é teatro, não vou abandonar. E eu trabalho com professor de História na escola pública, e um dia eu pensei em não fazer um teatro de escola, que eu acho que isso é delicado fazer, porque tem vários problemas, enfim. E eu pensei em ir de pastor para a escola. Isso foi em 2010, e eu comecei, isso é uma conversa de bar, eu acho que vou dar aula de pastor.
E eu não tenho Bíblia em casa, historiador não tem Bíblia, né? E o meu colega, eu tenho aquela de zíper. Eu fui domingo na casa dele, só que ele não estava. E aí eu estava indeciso se eu fazia ou não. E quando foi na segunda de manhã, eu vou. E aí não tinha nenhum outro livro. Então o que eu li para vocês, na verdade, é a Divina Comédia do Dante Alighieri. E aí cheguei na escola e Paz do Senhor. E aí os professores começavam a falar que bom que valoriza a profissão. Eu também não tinha uma história. A partir da reflexão da Eleonora, ontem, eu acho que o meu encontro com a performance foi esse. E especificamente também, eu acho que o programa, às vezes a sua presença é um programa. E o que você faz, às vezes, é um aplicativo, dependendo do contexto, tempo e espaço. E os alunos também, com a mesma curiosidade de parar faz 34 graus. Então, tá com isso, assim, 1h da tarde, numa sala que não tem ar-condicionado, né? Que é um problema educacional. É bem curioso e, em determinado momento, eu perguntei, eu não tinha história ainda, estão olhando para mim, devem estar imaginando porque eu estou vestido assim, na verdade. É, professor, nós queremos saber por que você está vestido assim. E eu falei para eles que quem estuda história tem um conhecimento das religiões, de como surgiu, das contradições, tudo isso. Só que semana passada eu tive um sonho, no meu sonho chegava uma pessoa exatamente como eu estou vestido, e ela lia algo, e depois o meu corpo rodopiava, eu caía, me espantei, com sono, pesadelo. Quando vou saindo de casa, quem aparece? Um cara exatamente igual ao meu sonho, falou também que tinha sonhado, me assustei, mas ele falou que não ia demorar muito, e que só ia ler uma frase, uma frase, né? Não vai demorar tanto. E ele abriu assim a Bíblia e leu: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E fechou e foi embora. Disse, não, calma aí, que eu estou um pouco atordoado. Eu entendi a mensagem, eu sou professor de história, eu sou Saulo, entendeu? Eu falo mal do cristianismo, eu falo da Igreja Católica no período da Idade Média, e eu acho que foi uma revelação para mim fazer parte dessa igreja. E aqui estou eu hoje, gente, recentemente convertido, né? Para terminar nossa aula, vamos fazer uma oração. Oração, professor, oração. Senhor Deus, abençoa, Senhor Deus, minha escola. Fazer com que não falte a merenda, Senhor. O arroz, o feijão e, se possível, 2 ovos. Amém? Amém. E aí eu fui fazendo de manhã, à tarde, turma da ensino fundamental, ensino médio, sem falar nada, porque eu acredito nessa performance. Uma vez eu estava na sala dos professores e tô vestido assim. Que legal a sua revelação que os alunos estão comentando na escola. Eu disse, mas qual a revelação? Aí ela, a revelação, né? Aí eu disse, olha, não é bem revelação, eu tô fazendo uma outra coisa. E a professora ficou um tempo sem falar comigo. E aí depois passou um tempo, eu fui com uma camisa indiana, uma jaqueta e uma boina, e eles começaram a achar graça, e eu comecei a problematizar com ele a história, né? Que embora seja válido o discurso, a mudança de vida, mas nós somos as nossas referências. E aí inventei para eles uma história parecida que tinha acontecido no meu sonho. Um cara tinha de pastor e tinha que falar assim, que agora a onda ou a moda era a boina, a camisa indiana e colete. É nós. E aí eu fiz essa experiência em 2010, e essa última experiência que eu faço era para fazer uma desmontagem na escola, para apresentar isso, e como a escola estava passando por um período de 1 ano e meio sem aula, e foi o bairro onde eu moro, a escola onde eu estudei, e assim, você não me conhece porque eu quase não paro lá, e aí eu decidi fazer essa figura do pastor, mas um pastor mais polêmico, um pastor mais forte também, e aqui eu decidi fazer uma homenagem para nós do teatro, e essa homenagem era meio que desistindo da vida de ator, que eu não quero desistir, embora o contexto seja bem adverso. E aí depois eu fui fazer o mestrado, e quando eu voltei do mestrado, em 2014, disse, vou levar uma outra figura para a escola. E aí como eu fui muito tempo da igreja, uma época até quase fui seminarista, aí eu falei assim... Ela tá chata. Eu vim do interior mesmo, né? Eu sou de Castanhal e fui para Belém estudar, e agora eu sinto muito feliz em voltar a dar aula aqui nessa escola para vocês. Diante de todas as dificuldades, Maria passa na frente, né? Se ele dá a pedrada, Maria passa na frente. Eu
alguém for me assaltar, Maria passa na frente. Coitada de Maria, né? Mas enfim. E o legal é que eu trouxe essa outra figura e eu perguntava se eu podia ler a Bíblia. E os alunos, claro, professor, por que não? Por que não ler a Bíblia? Eu acabei adotando isso como uma prática, né? A minha mãe, tu vai assim de novo para a escola? Sabe? Eu tô fazendo um trabalho aí, é meu trabalho. E aí, enfim, e aí sempre... E assim, a recepção é muito positiva, assim. Eu nunca tinha visto isso. Deus chega, professor, você não vai para a nossa sala? Geralmente é o contrário, dane-se o professor, ainda bem que o professor vai demorar, mas professor, nossa sala, nós estamos ali. E me abraçavam, eu me sentia, sei lá, nesse contexto religioso, Jesus chegando em Jerusalém, sendo aclamado. Mas foi uma coisa bem especial, assim, pela primeira vez eu senti dignidade na minha profissão. Querer muito, né, mas o mínimo de tudo bem, professor, que bom que você veio. E aí passou um mês, 2 meses, a escola foi para um outro espaço, e eu sempre falava para eles que eu tinha uma outra profissão. E por isso que eu ia, na verdade, eu trabalhava em Belém, numa fundação cultural, como gestor em teatro. Eu sempre ia à noite para evitar o trânsito. Olha, mas eu também tenho outra profissão em Belém, eu saio agora. E eles sabiam disso. E aí passou uns 2 meses, assim, a escola voltou. Aí eu decidi vir com uma outra figura. Essa figura talvez seja mais difícil, assim, para as pessoas, porque... tem o buraco da cena que a Ana fala, né? É isso. Muito bom. Bem, gente, outra profissão que eu tenho, eu sou pai de santo, eu tenho um terreiro em Belém, e aí eu falei para vocês que eu estava em dúvida se ficava no seminário ou não, né, nas outras aulas, e o bispo me chamou recentemente e falou para me optar, não dava para ter um padre pai de santo. E eu não ia deixar meu terreiro, né, gente? O terreiro é meu ganha-pão, terreiro onde eu me sinto bem. E eu optei pelo terreiro, assim, eu até trouxe algumas coisas, né? Isso aqui é para abrir caminho, né? Principalmente do teatro, né? Que está se fechando cada vez mais. E também tem isso daqui, que é muito legal. Porque assim o fogo, né? E aí o historiador ele é chato. O fogo é um elemento importante nas culturas, é o sagrado, é o que purifica, é Xangô também. O fogo dá poder, o fogo faz parte da história do ser humano. E entre tantas coisas que o fogo faz, ele inclusive ajuda a gente a aquecer com esse frio. E muitas coisas a mais que dá poder! Estão carregados. Eu sinto isso, entendeu? E assim, mesmo sem ter visto vocês, eu posso saber da vida de vocês. E fazer isso na escola, isso foi o único procedimento que eu ensaiei, porque ia envolver fogo, e eu fiz a primeira vez, deu uma explosão no quintal de casa. Putz, tem que ser menos pobre. E os alunos estavam... E um outro espanto. Mas assim, é interessante que isso aconteceu em uma turma, estava sem aula, eu me apresentei, queria que eles apresentassem, e os alunos, alunos evangélicos, assim, com as aterrorizantes, e aí questionavam também, professor, eu não concordo que o senhor faça isso na aula, isso eu também concordo, entendeu? Mas em outubro, que tem o Círio de Nazaré, que é uma festa católica, a Santa passa por algumas escolas que vocês são dispensados para ver a Santa. Então você não pode dar Santa, você não pode o meu, também não pode dar Santa. E enfim, fiquei indo e fazendo isso. Posso fazer, gente? Não, mas eu vou fazer. Aí eu fazia a exposição, falava das previsões, falava várias coisas. E também, assim, o mais legal é que existe um acreditar, mas que pelo preconceito é velado.
Claro que eu fui chamado pela diretora para responder esses métodos, tinha um abaixo-assinado rolando por causa dessas práticas, e é onde eu falei, olha, estou trabalhando a Lei 10.039, que fala da relação étnico-racial, só que estou trabalhando de uma maneira performática. O meu programa didático era esse, entendeu? Assim, para justificar, mas não se preocupa não. E aí, numa turma dessas, eu acho que eu fiz que eu peguei santo, assim. Os alunos ficaram assustados, porque eu coloquei a cadeira próximo da porta. Professor, deixa a cadeira mais para cá, porque não, de repente quer tomar água. E toda a sorte de... E também tem a questão do teatro, né? A garota falou que envolve teatro, dança, e tem a questão do improviso, que foi muito, muito legal. Enquanto fazendo isso, já... Eu não acredito nisso, não! Mas você já esqueceu aquela pessoa? E aí a pessoa ficava no estágio e de repente me procurava, professor, fale da minha vida. E uma vez um rapaz disse, olha, tem uma coisa no teu passado mal resolvida, que não se resolveu, e vira e mexe fica te atormentando. E foi embora. E a minha professora, vem aqui, o que foi? Onde é que tá gelado? E ele começou a gaguejar, fale mais aí. Se não precisa eu falar, tu sabe do que eu tô falando. Aí a menina correu, e eu, professor, tu queria muito uma coisa, chegou a perder a esperança, mas depois vai voltar para ti. Será? Confia em mim, confia no meu terreiro. E aí o cara, claro, também que aluno quer testar também você, e sofri também uma rejeição muito forte, de não querendo falar comigo, de desviar o caminho. E como assim, eu dava aula para todas as turmas, e quando eu estava dando aula, isso é coisa do diabo, macumba, e aí eu virava assim, olha, respeita a minha religião, e aí voltava. E assim, aí teve um caso que uma aluna queria me testar mesmo e falou, professor, meu marido me trai? Jogue lá e faz seu marido me trai. Mas por que tu quer saber? Ah, não, só porque não vai dar certo, não. E aí eu acabei fazendo, falei várias coisas. Como era uma turma de educação de jovens adultos, eu fiquei mais preocupado, porque tinha um senhor de 40, 50 anos. Mas aí fiquei meio nervoso em fazer isso, entendeu? Como eu fiquei aqui no início, eu vou falar de teatro, criticar o teatro, o pessoal que pesquisa, que faz teatro. Mas isso eu vou fazer. E ela perguntou sobre isso, eu falei, olha, tem gente que até o final do ano vai se juntar. E aí falei várias coisas e fui embora. De repente, a professora, você não falou de mim. Aí uma amiga dela falou assim, deve ser tu, né, fulano, porque tu fica só enrolando o teu companheiro lá. Aí ela, professor, você não falou de mim? Eu falei sim. Aí ela, mas como assim, tu não entendeu? Tu não é casado e tu vai casar esse ano. Não, professor, mas eu não quero casar. Não, tu vai ter uma surpresa. E ela foi, comentou com outra lá, a senhora, e lá veio uma senhora correndo atrás de mim, puxa aqui, professor, fale da minha vida, coração atormentado. E ela, aí, professor, pior que tá. Começou a chorar, aí eu fiquei nervoso, não, é provisório. A semana que vem vai estar tudo ok. E, enfim, e acabou, e esse trabalho eu fiz uma desmontagem na escola, uma primeira, que foi baseado nisso, e esse trabalho é mais ou menos isso, entendeu? Trazer algumas figuras, não tem essa ideia de ensaiar, talvez só o elemento capó, e acho que a performance ela propõe isso, essa relação com objetos, essa relação com a biografia de vida. Eu tive uma formação na Igreja Católica, como a maioria, e depois tive uma formação em História, e aí me aproximo por questões do candomblé, da Umbanda, e isso me atravessa de uma maneira bem interessante. E eu acabo provocando isso com os alunos, com a comunidade escolar, e, enfim, eu creio que essas figuras incomodam, entendeu? Incomodam pelo seu arquétipo, eu trago arquétipo, né? Sei lá, é um arquétipo, mas é um arquétipo que quando ele é próximo do meu discurso, daquilo que eu falo, é permitido. Essa discussão que eu vou fazer com eles, assim. Então, para ler a Bíblia podia, para fazer outra coisa não. Então, essa figura cabe. Eu ser bem recebido, ser bem tratado, porque eu estou com crucifixo, cabe. Agora, porque eu sou pai de santo, eu sou rejeitado. Então, essa é a relação contra o preconceito, contra aquele discurso que não é o outro, contra essa questão da tolerância. A gente vê que é tão difícil. Eu vejo que a performance atravessa isso com a vida, né, com o Arthur fala, né, que é essa relação profunda. E esse é um trabalho que eu tenho que fazer. E obrigado.